Debatendo a pequena empresa perante os principais desafios do mundo globalizado, temos a honra de convidar o ilustríssimo senhor Dr. Guilherme Afif Domingos, presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE. Muito obrigado. Gostaria de saudar meu querido amigo e companheiro de lutas há tantos anos nas associações comerciais, Walter Moura, que é presidente da Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo. Quero saudar nosso representante do ilustríssimo senhor prefeito de São Bernardo do Campo, o senhor Valdomiro Zampieri, que é coordenador da Indústria do Comércio. Quero saudar a outro querido companheiro de lutas, o Wilson Ambrósio, que é vice-presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, e na sua pessoa eu saúdo a todos os presidentes de entidade de classe presentes neste encontro. Quero saudar a este querido companheiro Irani Cavagnoli, que é o superintendente do SEBRAE São Paulo e presidente da BASE, que é a associação brasileira que reúne todos os superintendentes de SEBRAE por todo o Brasil e um grande companheiro de luta. Quero saudar o prezado Nelson Tadeu Pereira Passotti, diretor operacional da Fairway, do Grupo Rod, aqui de Santo André. Quero saudar o companheiro Eduardo Dioffi, gerente do SEBRAE São Paulo, no Grande ABC, e na sua pessoa, meu caro Eduardo, eu quero saudar esta magnífica equipe do SEBRAE São Paulo, especialmente do SEBRAE do ABC, pelo trabalho, pela dedicação e pela competência com quem tem desenvolvido todos os trabalhos, dando este excepcional exemplo de bom nome da administração de um organismo que, embora privado, ele é inspirado como organismo público na sua missão. Quero saudar a querida companheira Agnes Isabela, que é diretora operacional do SEBRAE São Paulo, e na sua pessoa saúdo a todas as mulheres aqui presentes. Quero saudar a este querido amigo, professor Tito Costa, que é vice-prefeito de São Bernardo do Campo e meu companheiro no Congresso Nacional Constituinte, e desejo, meu caro Tito, todo sucesso na nova empreitada e no novo desafio político que tem pela frente. Saúdo a todas as senhoras, a todos os senhores, e eu me sinto aqui muito à vontade e até muito feliz, porque é muito gostoso a gente iniciar uma palestra onde aqueles que nos antecederam já facilitam demais o nosso trabalho, principalmente o Nelson, que nos deu aqui uma visão muito clara do papel e da importância na geração de emprego do pequeno empresário. E isto dito pela boca de alguém que representa uma das grandes corporações mundiais, é um testemunho eloquente que nós estamos no caminho certo na nossa luta. Agora, eu acho fundamental, por uma palestra como esta, e até para esquentar o debate, da gente falar um pouquinho da dor do calo. Quer dizer, é verdade tudo isso, é verdade, o caminho é esse, mas está tão difícil. As coisas estão tão complicadas. Parece que este é o caminho da salvação, este é o caminho iluminado, mas botaram tanta pedra neste caminho que para a gente parece que há um contraste muito grande entre o que se prega e o que se faz. E eu acho que é esse o ponto que nós deveríamos analisar com o coração aberto, com franqueza. Nós estamos aqui para debater um tema, expor um tema, e provocar um debate, porque ninguém aqui se julga dono da verdade, nós estamos buscando a verdade. Então, uma reunião de trabalho proveitosa como a de hoje, é nós buscarmos exatamente
onde estão os problemas? Eu vou tentar colocar dentro do meu ponto de vista, dentro da minha ótica. Depois quero ouvir também, dentro do debate, a ótica dos senhores, para que a gente possa sair daqui, né, um pouco mais ilustrado, um pouco mais armado de argumentos, de caminho, para que nós possamos nos organizar enquanto sociedade para promover esta enorme mudança que temos pela frente. Então, antes de mais nada, eu acho que nós estamos vivendo um período extremamente importante para a história do nosso país. Até porque nós tivemos um fato político nas eleições presidenciais, que foi um fato político extremamente marcante de um pacto entre nação e os representantes que dirigem o Estado. Eu sou amigo e companheiro do presidente Fernando Henrique, somos, né, que era nosso companheiro constituinte, e com ele temos liberdade para poder conversar, trocar ideias. E o presidente, antes de ser presidente, ainda enquanto ministro da Fazenda, quando nós estávamos indagando, escuta, qual é o caminho no processo sucessório, e ele falava, eu não sei porque, e isso eu posso garantir a vocês, não estava nos planos dele, né? Lógico que está no anseio do homem público, todo homem público anseia ser presidente da República. Mas naquele instante, ele estava vendo, pela tarefa que ele tinha pela frente, uma responsabilidade muito grande como gestor de um plano, e ele me dizia, Afif, é muito difícil, num país como o nosso, um discurso racional vencer os discursos emocionais. E eu só poderei vir com um discurso racional. Você também foi um dia candidato à presidência da República com um discurso racional. E o que acabou vencendo a eleição foi um discurso absolutamente emocional. Então é difícil aceitar uma incumbência como essa. E não é que aquele que temia, porque só saberia fazer um discurso racional, ele acaba então sendo eleito presidente da República no primeiro turno, através do quê? De uma proposta racional e não emocional, que era o plano de buscar no país uma moeda que trouxesse confiança para seu povo. E este foi um primeiro grande passo e uma grande verdade aceita em todo o país, porque sem uma moeda em que toda a nação faça um pacto e confie, não dá para fazer planejamento nenhum dali para frente. Porque nós vamos fazer tudo em cima de bases falsas. E a conquista da moeda foi uma conquista onde sabemos com toda certeza, porque aqui somos todos cidadãos esclarecidos, que naquele instante se fez um programa de ataque aos efeitos de uma inflação perversa, porque naquele instante não se poderia fazer um plano de ataque às causas. Porque este ataque às causas exigiria um pacto político que naquele instante só poderia acontecer se se fizesse um plano de ataque aos efeitos, cessasse os efeitos trouxessem confiança ao povo, o povo votaria no seu representante e esse representante, então, a partir daquele instante, estava com a moeda política necessária para promover o processo profundo de reforma sobre as causas do processo inflacionário no Brasil. E foi assim que foi eleito o presidente da República. E aí, naquele instante, se descobriu a importância, porque plano cruzado e outros planos ainda se jogava a mística de que cabe a um governo controlar os preços. E, na verdade, hoje nós sabemos que governo, se conseguir controlar seu orçamento, nós já estamos muito satisfeitos. Porque o que controla preço, efetivamente, é o processo das forças de mercado. E foi assim, com esta lógica, que nós entramos abruptamente no processo da abertura do sistema econômico, porque a abertura do sistema econômico e a abertura às importações permitiria criar uma total mudança de cultura entre nós, porque, até então,
quando a gente fazia planejamento de custo no Brasil, a gente fazia a velha fórmula de dizendo que preço é igual a custo mais lucro. Depois do processo de abertura, lucro é igual a preço de mercado menos custo, porque você passa a ter um parâmetro e em cima daquele parâmetro com preços estáveis, você tem que planejar o seu orçamento dali para frente. É um salário, né? E é dentro desse salário que nós temos que planejar, e a cultura da inflação não era bem essa. A gente ia levando de cambulhão, ia empurrando para debaixo do tapete. E este processo, ele acabou dentro desta cultura. Entramos aí felizes no plano real. E o plano real de cara, né, fez com que o consumidor começasse a aprender o que era viver num regime de moeda estável. Porque de cara ele entrou no consumo, de cara ele entrou no processo de prestação, acostumado que a inflação corrigia todos os erros de planejamento doméstico que ele pudesse fazer, porque depois ele tinha uma reposição de salário, né? Comprava, dava um jeito, empinava aqui, sempre ia se jogando a sujeira para debaixo do tapete. E aí foi o primeiro grande aprendizado, que não se deve lançar nada na coluna do deve sem contrapartida na coluna do haver. E aí começou a inadimplência das pessoas físicas. Foi o primeiro aprendizado que o brasileiro teve depois de 25 anos de cultura inflacionária, de que ele tinha que começar a dosar o seu orçamento de acordo com a sua realidade. As empresas também. Acabou a época em que nós conseguíamos jogar para o custo ou para o preço o custo das nossas ineficiências. Dali para frente começamos a ter que fazer uma administração muito dura orçamentária. E aí nós começamos a lidar com uma estrutura de custos que nós vimos que efetivamente abala qualquer estrutura de qualquer empresa, que é esse chamado custo Brasil. E quando é que nós começamos a conhecer o custo Brasil? Na hora que nós começamos a ter que enfrentar a concorrência internacional, né, com total não equivalência, porque o Brasil, que se fechou para a economia do mundo, fez um sistema de fronteiras fechadas, fez um pacto entre produtores e governo contra o consumidor, que é o atual sistema tributário nosso. Eu fecho o mercado para você não ter que concorrer, mas em compensação eu vou ter que botar o meu imposto no teu produto. E esses panacas todos vão pagar porque eu não vou dar opção para eles. Então, na hora que houve a abertura do sistema, né, nós tivemos esse choque terrível de uma estrutura de custos tributárias que inviabiliza o processo competitivo da empresa brasileira vis-à-vis a empresa internacional, fora, né, outras perdas de produtividade, conforme o nosso companheiro Nelson Tadeu demonstrou aqui com os índices comparativos de uma economia eficiente como a do Japão. Ofício. Eu levei para ele uma carta eletrônica, exatamente com os muito profunda no Congresso, e descobriu que 92% do Congresso Nacional é favorável a uma legislação, unanimidade dentro do Congresso Nacional. Menor carente, verde e pequena empresa. Então, se nós temos esta condição política, vamos trabalhar em cima do Estado, pequeno empregador da mesma forma. E aqui, a pequena empresa do ABC é a maior, que foi traçado no dissídio dos grandes. Só que os grandes têm um componente só de um acordo e continuar sobrevivendo. Então, este processo, não perdemos tempo. Só que para que se cumpra este papel, o que nós precisamos fazer já. E se hoje, o presidente Fernando Henrique tem o desejo de atender, colocar 3 bilhões à disposição do micro e do pequeno, dizer a vocês que nenhum dos bancos estatais quebrou porque emprestou para os pequenos. Portanto, o caminho é um caminho que está se abrindo.
Digo a vocês que o presidente da República, quando eu conversava com ele essa história do crédito, com o estatuto, ele contou a história do barbeiro dele, que ele não sabia mais o que explicar, porque o barbeiro precisou de 10 mil reais emprestado no Banco do Brasil para fazer a reforma da barbearia, e ele no dia seguinte ia cortar o cabelo e não tinha conseguido aquela verba do Sebrae, porque o que exigiram do barbeiro não dava, né? Balanço... Até porque balanço de pequena empresa não é para a empresa, é para o fisco. Contador não é mais contador, é darfeiro. Especialista em preencher DARF, ele só faz o calendário do recolhimento fiscal. Né? Então, nós estamos no limiar de um processo extraordinário, porque eu acho que nós devemos dar graças a Deus à crise. Quanto maior a crise, mais nós devemos agradecer, porque a crise é mobilizadora da criatividade e do desejo de cada um. O ABC foi palco das grandes lutas e exemplo para grandes conquistas. E eu acho que a conquista da libertação dos pequenos, para que eles cumpram o seu sagrado papel de serem os grandes geradores de emprego para as novas gerações, deve sair daqui também com um grito muito alto. Nós precisamos do apoio de vocês para que este grito, como chegou a Brasília para fazer legislação que acabou sendo distorcida, que chegue a Brasília a partir da realidade do Brasil, os pequenos do ABCD. Muito obrigado.